fica mais forte quando o que está em jogo é a conquista da taça. Todos unidos no verde e amarelo pelo grito de gol. Época de Copa do Mundo, a seleção de bares e restaurantes oferece pacotes de ofertas para chamar a clientela. Um cardápio de atrativos, telões e TVs de alta definição, distribuição de camisetas do Brasil e bebida à vontade durante as partidas. Tudo incluído no ingresso, um investimento que garante casa cheia. Logo no início da Copa, os donos dos bares já puderam sentir um aumento que superou as expectativas. O comércio cresceu 20% se comparado ao mês anterior e a tendência é melhorar até o final do Mundial. Os lojistas esperam que o movimento ultrapasse 50%. A casa está abrindo de segunda a segunda, né? A gente abria a partir de 5 horas da tarde, agora estamos abrindo todo dia às 11. E todo dia tem jogo, né? Como bar temático de futebol, todo dia vai ter gente no bar. Para desfrutar da animação com os amigos sem perder a esportiva, é preciso atenção às regras do jogo do consumo. Para o PROCON, alguns estabelecimentos cometem faltas na correria para faturar. Há uma disparidade muito grande dessas condições nos diversos bares e restaurantes durante essa blitz que nós tivemos nas Copas. Tem estabelecimentos que cobram a entrada, obrigam a pessoa a consumir um quantitativo e o próprio artigo 39, inciso 1 já proíbe essa prática, né, de impor limites quantitativos. Inclusive também até mesmo com vendas casadas que vimos aí em outras situações. E para falar sobre o assunto, nós recebemos no estúdio o advogado especialista em direito do consumidor, Marcos Dessoni. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde. Doutor, então o Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda casada? Proíbe, é considerada prática abusiva vedada pelo Código. Qual a consequência disso para o consumidor? Normalmente a prática abusiva leva a algum tipo de prejuízo para o consumidor, né? É o prejuízo financeiro em geral. E o que vem a ser, então, essa venda casada? Como é que a gente pode explicar isso? A venda casada é quando você condiciona, né, a venda de um produto ou de um serviço à venda de um outro produto ou de outro serviço, né? Então, você, por exemplo, num caso, se você vai a uma loja, ela diz, eu só lhe vendo sapato se você comprar a meia. Você não pode fazer isso, o consumidor tem direito de comprar um sapato ou de comprar só a meia, né? Nesse caso, agora em período de Copa do Mundo, o que muitos bares têm feito é isso, né? Associar camisa, bebida, num pacote só de serviços. Seria, então, um exemplo de venda casada? Eu acredito que sim. A questão é a gente tem que analisar o caso concreto, né? Porque a gente tem que tentar ponderar a livre iniciativa, né? O fomento à atividade empresarial com a proteção e o direito do consumidor. Então, via de regra, né, numa análise superficial, são proibidas sim as vendas casadas, são proibidas as consumações mínimas obrigatórias, são práticas abusivas proibidas e algumas delas até são consideradas, ou melhor dizendo, caracterizam crimes, em geral contra a ordem econômica. O estabelecimento que praticar a venda casada, ele está sujeito a alguma pena, multa? Sim, o PROCON pode ir lá, enfim, fiscalizar, autuar, né? Alguns desses casos podem caracterizar, como eu disse, crime contra a ordem econômica ou contra as relações de consumo, conforme o caso. A própria polícia, né, através normalmente das delegacias especializadas em defesa do consumidor, os DECONs, também podem atuar. São casos que os fornecedores deveriam estar mais atentos, né, em cumprir a obrigação deles, né. Doutor, agora com relação à consumação mínima, muitos estabelecimentos exigem uma consumação mínima no final da conta. Como é que fica essa questão? Isso também é proibido? A consumação mínima obrigatória, ou seja, a imposição de limite quantitativo, como disse bem o diretor do PROCON ali, na matéria, é proibido por lei, proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, porque frustra justamente a liberdade de escolha do consumidor, né? O consumidor, ao se dirigir, por exemplo, a um bar, ele tem o direito de escolher livremente o que ele quer consumir, né? E aí a gente tem que ponderar também a questão da situação concreta, se pelos usos e costumes, se aquele bar tradicionalmente está sempre aberto ao público. Então, se de repente um bar que sempre esteve aberto, está sempre aberto ao público, sem nenhum tipo de cobrança de taxa ou de consumação, de repente impõe uma prática momentânea em função de um momento como a Copa do Mundo, aí sim pode ser considerada prática abusiva proibida por lei. Ok. E vamos a uma pergunta feita à nossa equipe nas ruas. Confira. Roquildes Ramos Silveira, Polícia Penal.
Na oportunidade, como consumidor, gostaríamos de saber se é possível que o estabelecimento esteja cobrando taxa extra em razão dos telões para assistir os jogos, porque temos vivenciado algumas distorções dessa natureza. Então, doutor, o estabelecimento pode cobrar por isso? Eu entendo que não, porque o telão é um mero atrativo, né? Na verdade, o fornecedor, o bar, deveria entender ao contrário, que ao colocar um telão, ele está atraindo a clientela, vai ter mais gente consumindo livremente no seu estabelecimento e, portanto, não haveria nenhuma razão para cobrar nenhum tipo de taxa extra pelo telão, absolutamente. Nem mesmo uma taxa opcional? Não, eu não entendo que não, porque ele já está ganhando com o aumento do consumo, né? Com a vinda de mais pessoas ao seu estabelecimento. Então, por que cobrar por isso? Então, o cliente pode se recusar a pagar por aquilo que esteja sendo cobrado ilegalmente, sim, né, no caso? Sim, sendo considerado prática abusiva, como parece ser no caso, né? Pode se recusar a pagar. Doutor, agora o que muitos estabelecimentos fazem é associar a consumação mínima à entrada do ingresso. Você chega, paga a entrada revestida em consumação. Isso também é ilegal? Esse mascaramento aí, novamente frustra, né, em tese, depende do caso concreto, né, a liberdade de escolha do consumidor. Então, ou se faz uma coisa ou se faz outra. Ou se faz uma terceira, que pelos usos e costumes dos bares seria a situação normal, que seria não cobrar nenhuma coisa nem outra. Porque um bar, né, pela tradição, é um local que se entra e se sai livremente, pagando meramente o que se consumiu. Então, se faz uma cobrança de uma taxa, de um ingresso ou de uma consumação mínima obrigatória, é prática abusiva. Ok. E vamos responder a mais uma pergunta. Meu nome é Thiago, eu sou gerente de vendas. Se o cliente for pagar a conta e a máquina do cartão não estiver funcionando, ele pode voltar depois? Isso é comum acontecer, né? Sistema fora do ar. E aí, como é que fica a situação do cliente? O ideal é o estabelecimento colocar um aviso bem ostensivo à entrada do estabelecimento, informando que a nossa máquina tal, da operadora tal, está fora do ar. Né? Essa é a situação ideal, porque o bar também não tem culpa, né? Não tem responsabilidade se de repente saiu do ar. Né? Mas o consumidor não pode ser surpreendido. Se ele entra lá, vê na porta que recebe-se o cartão X, ao pagar, é surpreendido com a impossibilidade de pagar porque está fora do ar, como é que ele vai fazer se ele só trouxe aquilo? Ele estaria numa situação de constrangimento, né? Mas cabe ele também não querer agir de má fé, né, com o estabelecimento. Sim, naturalmente. Tem sempre que se pensar na questão da boa-fé, né? Doutor, agora com relação aos 10%, os famosos 10%, dos 10%, ele é ilegal, né? Eu entendo que 10%, essa taxa de serviço, como é chamada, né? Na verdade, é o que se chama tradicionalmente de gorjeta, né? E a gorjeta, ela é a gratificação que o consumidor dá, que o cliente dá, em razão do bom atendimento que recebeu naquele estabelecimento. Porque os funcionários já estão sendo pagos pelo próprio proprietário do estabelecimento, né? Então, não há razão para se cobrar em duplicidade, né? Então, a gorjeta que recebe essa denominação de taxa de serviço, normalmente de 10%, ela seria ilegal pelo fato de já ser paga pelo próprio estabelecimento, como na forma de salário dos funcionários. Ok. E temos mais uma dúvida para responder, vamos ver? Meu nome é Kleber, tenho 24 anos, sou jogador de futebol. Eu gostaria de saber se os bares podem cobrar a entrada de clientes dia de jogos da seleção brasileira. Pois é, chegar a cobrar a entrada já é outra história, né? A situação, a gente viu, como eu falei, é uma análise que tem que ser feita caso a caso. Porque se o estabelecimento, por exemplo, faz um anúncio com toda uma antecedência, de forma ostensiva e prévia, né, como requer o CDC, de que nos dias tais estará operando de uma forma fechada, quer dizer, em tese poderia ser lícito desde que houvesse toda essa informação prévia, houvesse algum tipo de benefício para o consumidor, como nós vimos, por exemplo, a bebida liberada. Né? Então, há situações em que não haveria prática abusiva porque houve o anúncio prévio, ostensivo, e houve benefícios para o consumidor. Agora, simplesmente frustrar a liberdade de escolha do consumidor, isso é prática abusiva pela má-fé que está por trás disso, né? Pela desvantagem, pelo prejuízo que é causado ao consumidor.